Rick. Alguém falou para mim, o Rick. Ô, Rick. Ai, ai. Só não me peça para cantar e tocar. Não vai. Sacrifício de louvor só o Senhor que aguenta, irmãos. Vocês não precisam passar por isso. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Eu quero rapidamente te convidar a abrir sua Bíblia. Deixa eu desligar aqui, para não bagunçar meu cabelo. Abra sua Bíblia no livro de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 17. João 17, nós vamos ler o versículo 17. Glória a Deus. Encontraram aí? Está escrito assim, eu vou ler na versão, na NVT, que diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. É a verdade, Senhor Deus, que nós cremos, que nós vivemos, Pai. Nós buscamos, ó Deus, viver dia a dia das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração aqui nesta noite, Senhor. Que teu Espírito, Senhor Deus, venha alcançar e traduzir aquilo que eu não consegui falar, Pai. Que o Senhor seja glorificado aqui nesta noite. Que nós possamos sair daqui desta noite, Senhor Deus, te amando mais, te servindo melhor e santificando, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, nosso tempo, nosso trabalho, nossa família, tudo, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém e amém. Antes de mais nada, agora que você já leu aí, se você leu na sua Bíblia no seu celular, eu vou pedir para você desligar o seu celular. Desliga o seu celular. Deus, ele tem tentado falar com a gente há muito tempo, mas a gente muitas vezes está distraído com essa bênção da tecnologia. Mas muitas vezes essa bênção aqui se transforma em maldição, porque Deus quer falar conosco e nós estamos distraídos. Então, em nome de Jesus, na igreja, na hora da palavra, você precisa desligar seu celular. Não precisa me respeitar, não. Mas respeita o Senhor, o Deus dessa casa. Amém? Glória a Deus. Então, essa palavra, o Senhor Jesus, é os últimos momentos, né, da vida de Jesus com os seus discípulos. Esse é o contexto dessa palavra em que Jesus está ensinando aqui as últimas coisas aos seus discípulos. Ele está prestes a ser traído, está prestes a ser levado por homens maus, onde ele deveria ser chicoteado, né, machucado, ser levantado numa cruz. Jesus passaria por momentos terríveis. E talvez alguns de nós, nesse momento, estaríamos, ó céus, ó vida, ó azar, né? O que vai ser de mim agora? Não, Jesus sabia o que ele ia passar, mas ele também sabia o que ia acontecer depois da cruz. Ele sabia que em todos os momentos o Pai estaria com ele. E ele então não se apega pensando nas coisas que haveriam de vir, mas ele estava preparando os seus discípulos para o que eles iam enfrentar depois da partida dele. E ele ensinando ali, ele ensina algumas coisas, começa lá no capítulo 16, aliás, no 15, e ele fala sobre a videira verdadeira, depois ele fala sobre os discípulos, como que eles agiriam no mundo, depois ele fala sobre a obra do Espírito Santo, onde ele diz, mas eu vou enviar alguém que vai continuar com vocês, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar aquele que tem a mesma essência que a minha. E os discípulos ali esperando, né, orando e prestando atenção naquilo que Jesus está falando. Depois que Jesus fala tudo isso, começa o capítulo 17, ele diz, depois de dizer todas essas coisas, Jesus então inicia uma oração. E o capítulo 17 todo é uma oração. Uma oração linda.
onde Jesus começa a orar por seus discípulos. Não só por aqueles que estavam ali com ele no momento, mas por todos aqueles que haveriam de vir. E ele ora, e ele diz, santifica-os, no 17 ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, nessa oração, ele fala sobre a unidade do povo, sobre a unidade dos discípulos dele. Jesus, ele dá uma grande aula do que é ser discípulo de Jesus, do que era ser discípulo dele. E quando ele fala de santificação, essa palavra me chamou a atenção, a Bia nessa semana falou sobre santificação. E eu falei, que glória a Deus, né? A Bia trouxe algumas coisas. E eu coloquei até lá no Facebook a caixa de fósforo. O que significa aquela caixa de fósforo? Se você não sabe, se você não entendeu, se você não estava aqui, depois pergunta para a Bia, que ela vai te ensinar. Eu fui ministrado demais com aquela caixa de fósforo. Tanto que eu tirei uma foto e coloquei no... E eu tenho respondido às pessoas, pastor, o que é aquela caixa de fósforo? Cara, é um momento de evangelismo, é um momento de falar de Deus ali. Foi tremendo, Bia. Glória a Deus pela sua vida. Mas, pensando sobre santidade, eu preciso falar para vocês e a santidade, ela faz parte de um atributo de Deus. E eu quero compartilhar com você o que significa esses atributos de Deus. A teologia, ela separou os atributos de Deus em duas categorias. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus nos comunica, que Deus compartilha conosco. E os incomunicáveis, que olha, isso é só Deus. Só Deus pode fazer isso. Dos atributos incomunicáveis de Deus é a eternidade dele. Deus é eterno. E nós não somos. Nós nascemos. Quem é eterno? É aquele que nunca teve começo e jamais terá fim. Esse é o nosso Deus. Não existe, Deus Deus ele é. Não é que Deus existe, porque tudo aquilo que existe tem um começo. Deus é. Por isso que ele fala para Moisés, diga que o eu sou, ou o que é, está enviando. Então, nós não somos eternos. O atributo de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Deus não muda. Mas nós sim. Nós mudamos o tempo todo. Quem viu o Rick aqui em dezembro, ele estava de cabelo preto. Agora, passou o ano, ele chegou de cabelo branco. Falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Passou muito rápido, né? Ele passou por um portal que eu não quero passar. Deus, ele é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas promessas. Deus é imutável, ele não muda. Se Deus te prometeu alguma coisa, pode ficar tranquilo, ele é capaz e ele não vai mudar de ideia. Nós mudamos o tempo todo. Deus, ele age de modos diversos diante de situações diferentes. Como que é isso, pastor? Deus, ele age conforme a sua necessidade. Não tem como nós colocarmos Deus numa caixinha e falar assim, Deus, o Senhor fez assim com fulano, eu quero que faça assim comigo. Não, o fulano tinha uma necessidade, o fulano tinha uma perspectiva de Deus que talvez você não tenha. Então Deus agiu com o fulano de uma forma e com você ele vai agir de outra, porque Deus não está preso a um padrão. Deus não está preso a olha, tem que ser do meu jeito, senão eu não quero. Sabe, criança birrenta? Não, Deus ele age do jeito dele, porque ele é Deus. Ele é soberano. Ele faz do jeito que ele bem entender. E nós não podemos fazer nada contra isso. Está com raiva? Morde a testa. Ai, Deus, como que Deus é esse? O cara matou, estuprou, assassinou, roubou, não sei o quê, e agora se diz crente. Que Deus é esse? É o Deus de misericórdia. Se houve arrependimento, quem é você para falar que Deus não pode salvar? Deus pode. Ainda que nós nos mordamos, né? Ainda que nós passemos raiva, Deus, ele é
misericordioso. Deus, ele é amoroso. Deus, ele salva e leva para o céu aquele que se arrepende, aquele que se entrega a ele. Esses dias foi um auê na internet, porque aquele Guilherme de Pádua, um assassino daquela atriz, Daniela Pérez, foi algo que comoveu o país na época, 30 anos, e agora o homem é pastor. Como assim? Muitos crentes, como assim? Deus é Deus. E ele faleceu faz pouco tempo. Foi para o céu? É entre ele e Deus. Talvez por algum de nós aqui mandava ele direto para o inferno. Foi castigo de Deus? Castigo de Deus morrer? Gente, Deus é Deus. Deus não muda. Essa é a imutabilidade de Deus, é um dos atributos incomunicáveis. Outra, assim como o reino de Deus é eterno, e nada pode mudar isso. Nada pode mudar Deus. A sua oração não pode mudar Deus. O seu jejum não vai mudar Deus. O seu louvor não vai mudar Deus. O seu sacrifício é sacrifício de tolo para Deus. Tem alguns deuses que enganam os outros se você se mutilar, se você entregar seu filho em sacrifício, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Deus não é assim. Um outro atributo de Deus é a onipresença. Deus está presente em todos os lugares. Nós não. Às vezes eu queria estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Às vezes eu tinha necessidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Um na minha cama e o outro trabalhando lá. Né? E depois revezava. Ou um comendo e o outro trabalhando. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, mas eu preciso comer também. Né? Então não dá. Eu queria estar em 2 lugares, mas não. Isso somente Deus é quem pode. Então Deus é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares, mas nós só podemos estar presentes num só. Os atributos comunicáveis é aquele que Deus comunica, aquele que ele partilha conosco. O primeiro deles é o amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E nós somos capazes de amar. Nós somos capazes de amar. Outro comunicável é o conhecimento. Deus tem conhecimento e nós também somos capazes de alcançar conhecimento. Nós podemos aprender. Nós aprendemos desde a eternidade. Na hora que nós nascemos, nós já aprendemos. Nós vamos aprendendo. Esses dias eu vi um vídeo de uma criancinha fazendo cara de choro para o pai. E o pai, ele pediu uma coisa e o pai não dava, ele fazia aquela cara de choro, sabe? Mas não saía um som, não saía uma lágrima. Aí o pai não fazia nada, aí ele olhava assim para o pai, né? Aí fazia cara de choro de novo. Ele tentou por umas 4, 5 vezes. Bebezinho, acho que nem sabia falar ainda direito. Mas ele já sabia manipular o pai. Quem ensinou? A natureza. Ele já aprendeu a manipular. E nós não fazemos isso com Deus? Eu vendo aquele vídeo, eu dei risada, que eu falei assim, cara, nós fazemos isso com Deus. Nós fazemos, nem vou para a igreja, viu? Se o senhor não fizer, nem vou. Eu não vou mais cantar. Emburrei. Tratamos Deus como nós tratamos o nosso pai natural. E Deus está assim. Por que você está fazendo isso? Né? Seu birrento. Sua birrenta. Eu não vou te dar. Ou eu vou te dar, mas no momento certo. Na volta a gente compra. Quem já ouviu isso da mãe? Na volta a gente compra. Conhecimento, misericórdia. Deus é misericordioso e nós também somos capazes de demonstrar misericórdia. Deus é um Deus de justiça. Nós também podemos ser justos. Santidade. Deus, ele é santo. E ele nos encoraja a ser santos como ele é. Deus, ele requer-se de nós. Deus, ele não te obriga a nada.
Sabia que Deus não te obriga a nada, mas se você o ama, existem algumas coisas que você precisa fazer. Porque é isso que mostra que nós amamos ao Senhor. Isso mostra que nós estamos seguindo os preceitos dele. E ele pede, santifique, Jesus pedindo ao Pai, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. A santificação não significa isolamento, reclusão, aprisionamento, assim como fazem os monges. O cara, quando ele quer servir a Deus e ele se torna monge, sabe o que ele faz? Ele entra para um monastério e ele fica recluso lá, ele fica isolado lá. Ele não tem mais contato com ninguém, é somente a palavra de Deus e as suas aflições ali, os seus pensamentos. Mas não é isso que Deus quer de nós. Eu lembro uma vez que um jovem na igreja chegou para mim e falou assim: ô Neizão, tudo bem? Tudo bem. Ele falou: cara, eu vou deixar meu videogame com você. É uma semana. Eu falei assim: por que você vai deixar o seu videogame comigo? Não, porque eu sei que você gosta de jogar. Eu falei: safado, ele está tentando se livrar de alguma coisa. Eu falei: Brunão, falei o nome dele. Brunão, deixa eu te falar uma coisa. Por que, na real, você quer deixar seu videogame comigo uma semana? É porque, lá na companhia de teatro, a líder pediu para nós fazer jejum de algo que a gente gosta muito. E eu gosto muito de jogar videogame. Então, eu vou deixar ele com você. Assim eu não jogo e faço jejum. Falei assim: safado. Você vai ficar com seu videogame lá na sua casa, ligado, e você vai fazer jejum dele. Porque é assim que se faz jejum. Não é você se abster. Eu vou fazer jejum de jiló. Fácil, eu não como jiló, eu não gosto de jiló. É muito fácil isso, né, pastora? Vou fazer do quê? De quiabo, de cenoura. Você não gosta, você ama cenoura? Não, eu odeio cenoura. É muito fácil desse jeito. Mas eu quero ver você fazer jejum de algo que você ama. De carne. Ó, picanha, aí, ó. Gente, é muito fácil você se abster daquilo que você odeia. Não é isso que Deus quer de você. Deus não quer que você se santifique, se isolando na sua casa, no seu quarto. Não quero ver mais ninguém. Se é um homem, não quero ver mais mulher na minha frente. Deus me livre. Porque tem problema com mulher. Tem problema com dinheiro. Tem problema com bebida. Tem problema não. Essas coisas tem que fugir dessas coisas. Mas não tem como você se isolar. Não é isso que Deus quer de você. Santificação não significa se isolar, se aprisionar. O cristão deve se santificar em meio a uma geração perversa. Ele não deve se deixar contaminar, mas ele deve contagiar os que estão em declínio. Os que estão, num ladeira abaixo, ético, moral. É esses que nós devemos fazer diferença. Jesus falou assim: vós sois o sal da terra. Sabe, uma das características do sal é ele estancar, é ele parar o apodrecimento. Já viu carne seca? Por que a carne seca é salgada? Não tinha geladeira, não tinha como condicionar, conservar. Então, enfia no sal e a carne fica preservada. E gostosa, o pastor já está, gostosa, carne seca. Ó, você deve ser sal. Você deve estancar o apodrecimento daquelas pessoas que cercam você lá na sua empresa. Porque eles estão corrompidos. Eles estão apodrecendo. Eles estão morrendo. E você precisa ser sal na vida deles lá. Você, através da sua vida, através da palavra de Deus, você precisa estancar isso. Jesus orou ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que proteja-os do maligno. Versículo 15 desse texto que nós lemos. Jesus falou assim: não é para tirar eles do mundo. Não é para reclusão, não é para aprisionar, mas é para livrar do mal. Pai,
Peço que não os tire do mundo, mas que proteja do maligno. É estar no mundo, mas separado para Deus, por Deus. A santificação é pela palavra, conforme nós lemos aí em João 17. Em 1 Pedro 1:22 ele diz assim, ó: uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Nós já fomos libertados do pecado, irmãos. Amém? Você está livre do pecado. O pecado, ele vai sempre bater à tua porta. Eu vou falar um pouquinho mais disso na frente aqui. Deus quer a nossa santificação. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. E que você seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Em outras versões diz, essa é a sua adoração espiritual. E outras diz, esse é o vosso culto racional. Deus quer a nossa santificação. Deus quer que você seja diferente lá onde você está. Você é consagrado para Ele. E como que você se consagra? É através da palavra. É conhecendo a palavra. É à medida que você conhece a palavra, você vai deixando as coisas. À medida que você vai entendendo qual é a vontade de Deus para o povo de Deus, para o povo dele, você vai abandonando. Isso mostrará que você é servo, que você é filho dele. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo, e assim viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudique nem engane um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes deu o Espírito Santo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Quando você não obedece a Deus, quando você não se santifica, quando você, não, eu estou aqui entre meus amigos, então beleza, eu tomar uma cerveja. Beleza, eu tomar um drink aqui no happy hour da empresa. Beleza, eu contar uma piada suja. Beleza, eu estar numa festa em onde um cara está bolando um baseado aqui, e eu estou aqui, ó, tirando selfie com o cara. Não! Isso não agrada a Deus. Não é você que deve estar, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, o rolê é outro agora. A caminhada é diferente agora. Não é você que tem que estar na caminhada dos seus parceiros, mas é seus parceiros que agora tem que estar na sua. Não é para você se afastar deles, mas é para trazer eles para perto de você, no caminho. Gente, a palavra de Deus diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. E aí eu vejo jovem na balada, tomando cerveja, tudo que tem direito, e depois vejo cantando no louvor, velho. Não faz sentido. Que vida você quer? Eis que está diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas na semana, no sábado você está com o diabo e no domingo você quer estar com Deus? Olha, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Você vai pagar caro por isso. O negócio é sério, gente. Santificação é sério. Vida cristã é sério. Se você não aguenta a parada, cai fora. É melhor que você seja frio, mas não seja morno. Se você não aguenta a parada, cai fora. Se você não aguenta a parada, pede ajuda.
Pede ajuda. A palavra de Deus santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar-se através da palavra é você obter os ensinamentos do Senhor Jesus, os ensinamentos de Deus. É você estar atento aos preceitos de Deus, às veredas antigas de Deus. Hoje em dia, uma menina falar sobre virgindade, ela é tirada na escola. Ela é cancelada nas redes sociais. Aí eu pergunto para você, o que é mais importante, a sua reputação ou o céu? A sua juventude ou a sua eternidade? Pesa aí. Porque tem muitos que têm uma reputação. Eu quero me passar pelo cara. Não, eu sou a mina. Todo mundo tem que gostar de mim. Afinal, a aceitação é algo intrínseco do ser humano. Nós queremos ser aceitos. E aí nós nos rendemos às coisas do mundo. Aí tudo bem eu beber, eu fumar, eu cheirar, eu me prostituir, eu fazer tudo aquilo que é contra os preceitos de Deus. Porque eu preciso ser aceito pela sociedade e pelos meus camaradas. Eu preciso prezar pela minha reputação. Posso te falar uma coisa? Se você continuar fazendo isso, você vai com a sua reputação para o inferno. Então, mande a sua reputação para o inferno e vai você para o céu. Porque se você se envergonha de Jesus agora no meio dos seus camaradas, quando Jesus voltar, a palavra diz que ele se envergonhará de você. E ele fala, eu não te conheço. Aleluia. Mande a sua reputação para o inferno e vá você para o céu. Sendo o trouxa, o idiota, o fundamentalista, todos os adjetivos que colocar em você, tranquilo, irmão, desde que você sirva a Deus com honestidade. Que você sirva a Deus em verdade. Que você aprenda com a palavra de Deus. Estamos numa campanha de leitura da palavra de Deus. Eu nem vou perguntar quem está fazendo, porque é constrangedor. Que tipo de crente não lê a Bíblia? Ah, pastor, eu leio. Eu abro lá e leio. Como que você lê? Ah, eu abro lá e leio. O processo de santificação requer do discípulo de Jesus a conscientização dos hábitos pecaminosos. É a remoção de todo o entulho do velho homem. É tudo aquilo que você fazia que não agradava a Deus e agora você tem que deixar de fazer. Porque agora tem uma forma certa de viver. E essa forma certa de viver talvez não agrade você. Talvez não agrade os seus amigos e as suas amigas da escola, da faculdade, do trabalho. Talvez você não vai ser tão bacana, talvez você não vai ser mais convidado para as festas. Porque agora, as festas que tem lá para você, um cristão não deve. E às vezes os seus colegas têm mais consciência do que você próprio. Estou falando com você que está me assistindo aí. Nós precisamos, irmãos, retirar esses entulhos da velha criatura, através da mudança de mentalidade e de comportamento à luz da palavra de Deus. E assim nós vamos servir com autoridade espiritual e multiplicar um rebanho saudável. Porque o que adianta eu convidar pessoas para vir aqui na igreja, mas a minha vida na sociedade, nas redes sociais, é um lixo. Deus me livre de ser pastor igual o pastor Sidney. Deus me livre de ser crente como o pastor Sidney. Ele prega uma coisa e vive outra. Ele prega uma coisa, ele é o santo lá na igreja, mas lá na rua, ele é insuportável. Lá na rua ninguém conhece ele. Lá na rua, ele é conhecido pelo cara que ouve funk. Passa na porta da casa do pastor Sidney e está lá um... Já ouviu, pastor? Na casa de crente, já ouviu?
Tá o funkão lá, o proibidão lá. Esses dias eu vi dizer que para chamar uma pessoa, assumir uma liderança lá, ser um pastor, as pessoas conversam com os vizinhos dele. Não é nem com a família, é com os vizinhos. Chega lá na casa do vizinho, tudo bem, tudo bem. Então, como é que é aí o pastor Sidney? Pastor? Sério? Sério que esse cara é pastor? Meu Deus. É uma gritaiada na casa dele aí, ó. É polícia chegando aí, é a esposa saindo espancada, chuta cachorro, mata gato. Meu, o cara é um cão aqui na rua. Irmãos, nós precisamos aprender a palavra de Deus e viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não devemos só ser ouvintes, mas nós devemos ser praticantes. Porque é a prática que transforma a nossa vida. Não é só o conhecimento. Tem 2 textos aqui que eu quero muito falar sobre eles com vocês. Que nós não devemos trocar as bolas. Nós não devemos mudar as coisas. Nós devemos entender a forma correta do versículo da palavra de Deus. Por exemplo, no livro de Tiago 4:7, diz assim, ó, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o texto. A palavra aqui nos ensina a nos submeter a Deus, ou seja, nós devemos obedecer a Deus, né? E resistir ao diabo. O problema é que tem pessoas que estão tentando e fracassando resistir ao pecado. E não a Deus. O pecado não fugirá de vocês. O outro texto está em 1 Tessalonicenses 5:22. Diz assim, ó, fujam da aparência do mal. Nós devemos fugir da aparência do mal. E muitos estão fugindo do diabo. São 2 textos que as pessoas invertem. Então o texto diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que está tentando resistir ao pecado. Mas o pecado não vai fugir de você. Da mesma forma que você não pode fugir do diabo. Vamos ver, quem tem medo do diabo aqui? 1, vamos lá, sei que tem mais gente. 2, aperta que sai mais. Quem tem medo do diabo? Entende? A pessoa, se caiu endemoniado, opa, já sai correndo, né? Tem medo. Não, eu não vou falar o que eu ia falar, gente. Pode ficar tranquilo. Mas tem gente que foge do diabo e tenta resistir ao pecado. É o diabo que tem que fugir de você. Quando você está submetido, está obedecendo a palavra de Deus, ele tem que bater em retirada. Ele não suporta uma pessoa obediente a Deus. Ele não vai ficar tentando. Da mesma forma, você tem que fugir da aparência do mal. Não tenta enfrentar o seu pecado. O seu pecado é mais forte do que você. Ele é a sua fraqueza. Ele é aquilo que você mais ama. Ele é aquilo que aquilo que você mais gosta de fazer. O pecado, ele não é ruim. A palavra diz que ele é doce como o mel, mas no final ele é amargo como o fel. No começo ele é docinho, ele é gostoso. Mas, as consequências são amargas. Que você entenda essa palavra. Que você viva a palavra de Deus. Que você fuja da aparência do mal. E para o diabo, você tem que mandar ele sair. Porque quando você manda com autoridade submetida a Deus, ele tem que sair. Às vezes ele é meio teimoso, mas ele não suporta a autoridade de Deus. Não devemos
inverter as coisas. Nós precisamos ler a palavra, ter ser explicado. Você precisa explicar para você mesmo o que é que esse texto está dizendo aqui. E depois você precisa pegar esse texto aqui, olha o que eu aprendi. E aquilo que você aprende, você precisa aplicar na sua vida, porque isso fará toda a diferença. Esses são apenas 2 textos, diante de centenas que a Bíblia nos ensina. A Bíblia em si tem textos para exortar, para corrigir. O apóstolo Paulo, falando ao seu discípulo Timóteo, ele diz lá em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. É através da palavra. É através da palavra que nós aprendemos a servir a Deus. É através da prática da palavra que nós somos santificados. A palavra de Deus é a verdade que nos santifica. É ela que nos separa, nos constrange, nos consagra. Devemos ser santos aonde nós estivermos. É necessário sermos diferentes. Mesmo que muitas vezes seremos taxados de estranhos. Mesmo que muitas vezes seremos chamados de ridículos. Eu já ouvi isso. Que eu era ridículo pelo que eu estava falando, por aquilo que eu acredito, pelas minhas convicções. Isso é ridículo. Se é a palavra de Deus, tudo bem. É a palavra de Deus, tudo bem. Porque a palavra de Deus nos fala que nós seríamos perseguidos por Ele, pelo amor dEle, por amor à sua palavra. Tudo bem. Eu não tenho problema nenhum. Porque um dia eu mandei minha reputação para o inferno. Não quero nem saber o que pensam de mim. Eu quero agradar a Deus. O texto diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Em Hebreus 12 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou os seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, ele foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Haverá um tempo em que nós seremos cobrados a nossa santidade. E aí, não adianta mais lágrimas. Arrependimento tardio não funciona com Deus. Jeitinho brasileiro não funciona no céu. Nós precisamos nos acertar agora, enquanto estamos no caminho, enquanto é dia. Aí a pergunta que eu faço: tem discípulo de Cristo aqui hoje? Então levante e comece a orar. Comece a pedir perdão pelos seus pecados, por não conseguir ser exemplo de cristão. Eu tenho certeza que em alguns momentos da sua vida, você envergonhou o Senhor Jesus. Ele mandou você fazer algo que você se envergonhou. Você não fez. Você se acovardou. E isso o entristeceu demais. Você era aquela pessoa que precisava falar com aquela outra ali. Eu fazia um trabalho numa delegacia de Arujá. E quase que diariamente eu tinha contato com um escrivão lá. E por várias vezes Deus falou para mim assim: fala do meu amor para ele. E eu me acovardei. Falei: Senhor, eu estou dentro de uma delegacia. O cara está armado.
Se eu começar a falar aqui, ele ficar endemoniado, ele vai dar um tiro na minha cara. E aí, não fazia. Chegava no outro dia, fala do meu amor para ele. Foi isso por vários dias, irmãos. Aí teve um dia que eu recebi uma ligação. Não vá para Arujá. Eu falei, por quê? Porque o fulano se matou. Ele deu um tiro na esposa e cometeu suicídio. Essa foi uma das piores experiências que eu tive como cristão. De Deus falando para mim, falar com ele. Várias vezes Deus me deixou eu e ele numa sala fechada, só eu e ele, por vários. E nós falávamos sobre tudo, e Deus falando dentro de mim, fala do meu amor para ele. Fala do meu amor para ele, fala do meu amor para ele. E eu, não. Envergonhado, covarde. Eu chorei amargamente, irmãos. Eu não me culpei pela morte dele, sabe? Mas eu me culpei porque eu entristeci ao Senhor. Poderia ter feito diferença na vida dele. Ele e a esposa poderiam estar vivos, se eu não fosse covarde. A sua bênção, não troque a sua bênção por um prato de lentilha, como fez o Esaú. Eu quero te convidar a orar. A orar, se você não tem sentido vontade de se santificar, você não tem sentido vontade de ler a Bíblia, você não tem sentido vontade de orar, você deixou de ser aquela pessoa que você era lá no início da sua conversão. O Senhor manda te dizer que Ele tem saudade desse tempo com você. Ele quer retomar isso com você. Hoje nós oramos sobre restauração. Que você peça agora em oração essa restauração com o Senhor, porque Ele tem saudade de você. Ele quer voltar a ouvir tua voz cantando para Ele. Ele quer ouvir tua voz nos momentos lá em secreto. Ele quer voltar a ouvir sua voz na madrugada, intercedendo, orando, agradecendo. Ele tem saudade de você. Levante-se no seu lugar aí. Comece a orar. Seja tocado pelo Senhor agora, neste momento. Fala para Ele o quanto você deseja voltar. Diga a Ele o quanto você tem saudade também deste tempo, mas que você se sente fraco. Peça para Ele tirar aquilo que tem te atrapalhado. Talvez você mesmo está se enganando, achando que isso que você está fazendo é bom, é agradável. Mas, se isso tem te afastado do amor de Deus, se isso tem te afastado do Senhor, arrependa-se enquanto há tempo. Porque Ele tem saudade de você. Ele tem saudade de te ouvir, Ele tem saudade dos momentos que você passava com Ele. Volte enquanto há tempo. Aleluia.